Ó, vamos lá. Eleita por São Paulo em 2022, com um pouco mais de 217 mil votos, a deputada federal Rosângela Moro, é do União Brasil, lá do estado de São Paulo. Ela transferiu o título de eleitor de volta para o Paraná, porque ela tinha um título no Paraná, transferiu para o estado de São Paulo, se candidatou a deputada federal e ganhou por lá. Portanto, ela é deputada eleita pelo estado de São Paulo. Agora, ela voltou com o título de eleitor, domicílio eleitoral para o Paraná. Vamos lá. Com a transferência do domicílio eleitoral, feita pelo menos 6 meses antes de uma eventual nova eleição, a Rosângela Moro passa a ser uma alternativa concreta para concorrer à cadeira do Moro no Senado. Alguns dizem que pode ser a cadeira prefeita de Curitiba, tá certo? Mas ela que seria uma alternativa à perda do mandato do Moro numa eventual cassação por conta de processos que ele vem sofrendo aí na Justiça Eleitoral. Ó, a troca se deu há pouco mais aí, mais ou menos 2 semanas, né? Antes do julgamento, que pode cassar o Sérgio Moro. O Partido dos Trabalhadores entrou na última sexta-feira, dia 8, com uma ação na Justiça para impedir a mudança de domicílio eleitoral da deputada Rosângela Moro, de São Paulo para o Paraná, onde, de fato, né, está o juiz Sérgio Moro. Vamos lá. Em nota oficial, a assessoria da deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, informa que, agora abro aspas aqui, a transferência do domicílio eleitoral é um direito de todo cidadão brasileiro. A deputada federal Rosângela Moro, apesar de ter efetivado a transferência do seu domicílio eleitoral para o Paraná, onde se encontra o seu marido e sua família, continuará a representar o estado de São Paulo e a sua população, mantendo inclusive o seu escritório de representação aberto na capital paulista e a agenda nas demais cidades do estado. Ela está querendo dizer aqui que ela mudou para o Paraná, de Malicuia, para acompanhar a família, mas ela continua sendo deputada por lá. Agora, o que se tem por trás disso é o que nós vamos tentar entender aqui agora, na cabeça dos meus colegas, com o pensamento, com a reflexão que eles têm sobre o assunto. Fernando Tupan, eu já vou começar direto com você, Fernando. Muitos estão falando que pode ser candidata a prefeita. Eu, particularmente, eu acredito que ela é o plano B de Sérgio Moro para uma eventual cassação lá na Justiça Eleitoral. E você, Fernando Tupan, qual a sua leitura desse jogo? Paulo Caetano, ano passado eu já disse que a Rosângela Moro iria transferir o título de eleitor, voltar para o Paraná, e muita gente duvidou disso. Está aí a prova, olha, está escrito no blog do Tupã ano passado, quando começou essa história de zum, zum, zum. Mas vamos começar com relação aí à candidatura dela à Prefeitura de Curitiba. Dificilmente ela vai ser candidata a prefeita. Ela pode ser candidata a vice-prefeita caso o União Brasil saia com chapa pura, que a preferência do União Brasil é lançar Neyley Prevot, que está com a candidatura consolidada e aparece como um dos líderes, até o ano passado, como um dos líderes das preferências dos curitibanos. Agora, com relação ao que você falou de uma candidatura ao Senado, existe essa possibilidade muito grande. Ela entraria num jogo político, mas pensando mais, Paulo Caetano, na eleição de 2026 e uma candidatura para o governo do estado que seria muito mais viável. Ela continuaria tendo o microfone aberto lá na Câmara Federal, e isso certamente iria ajudar em muitos pontos. Mas nós temos que ficar atento dos movimentos da Justiça Eleitoral. A Rosângela Moro não é o maior temor da esquerda brasileira, representada pelo PT e o partido do Luiz Inácio Lula da Silva. Eles têm medo que Michele Bolsonaro saia candidata ao Senado, como a gente já discutiu várias vezes, e existe essa possibilidade concreta. Inclusive, quando ela esteve aqui no dia 15 de dezembro, no dia 16, teve um encontro de mulheres do União Brasil, com aproximadamente 4.000 mulheres de todo o Paraná, e o que se viu foi uma superprodução, como se tivesse preparando material para a campanha eleitoral. Paulo Caetano, vai ser um pega para capar essa eleição no Paraná do Sérgio Moro, e se Michele vira para o Paraná, é capaz do Sérgio Moro permanecer vivo no Senado. E isso vai ser um jogo de xadrez aqui para frente, e vamos descobrir isso
a partir do próximo mês, Paulo Caetano. E eu duvido que em apenas 2 sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná venha ser decidido o futuro do Sérgio Moro, porque é um caso inédito e deve se arrastar por um tempo. Paulo Caetano, é contigo. Vamos lá, professor Jorge, eu quero te ouvir, porque, aqui há, professor, tem um ditado que diz que o senhor deve conhecer. Há método nessa loucura. Paulo, primeiro, a Rosângela já dá por certa a cassação do marido. Essa é a primeira coisa que é concreta aqui. No momento que ela muda para o Paraná para disputar a vaga que deixará o marido, o fato está consumado aí na família Moro, né? Tchau, Sérgio, estou vindo. Agora, se há transferência de votos, eu não sei, não tenho essa certeza absoluta. Por quê? Porque você tem candidatos muito fortes. Né? Tem o Martins, tem o Ricardo Barros. Então, você tem um quadro muito, muito, muito forte aí. Agora, o que me chama a atenção é que esse tal do União Brasil gosta dessa questão de mudança de domicílio. Há poucos dias comentamos o caso da vereadora em Paranavaí, do União Brasil. E agora comentamos a da deputada federal da União Brasil, que volta para o Paraná. Veja, foram para São Paulo por quê? E voltam para o Paraná por quê? Simplesmente por vantagens eleitorais, o que eles sempre criticaram. Sempre disseram que era uma espécie de malandragem de políticos. Agora, a habilidade política, alguns estão chamando de estelionato eleitoral, outros estão dizendo que ela viola justamente a soberania popular e a fidedignidade da representação dos eleitores de São Paulo. Então, como fica alguém que votou em uma deputada que é para representar o Estado de São Paulo, que mora no Paraná? Olha, isso aí já é um conflito moral. E como eles eram moros moralistas, agora a dúvida é essa. Qual é a moral dessa moralidade? Pamela, esse vai e volta, o próprio Sérgio Moro fez isso para ser candidato ao Senado pelo Paraná. É uma estratégia já usada. Eu vou usar pelo partido, não, professor. A família Moro usou essa estratégia já e me parece que, de novo, é a mesma. Exatamente. Se nós voltarmos no túnel do tempo há um tempinho atrás, nós vamos lembrar que realmente, né, foi uma mudança daqui, uma mudança de lá. A própria Rosângela também, né, saiu de Curitiba, foi para São Paulo, se elegeu em São Paulo. Agora tentar voltar para o Paraná. Eu, sinceramente, acho uma jogada infeliz pelo seguinte: pode ser estratégico para eles, mas eles não podem se esquecer que eles precisam contar com o voto do povo. E para o povo não vai pegar bem, nada bem, essa situação. Porque quem votou na Rosângela lá em São Paulo, que era a sua representante. E aí eu penso que também o paranaense ou o curitibano, não sei qual a intenção dela, se é a prefeitura ou, enfim, disputar o Senado, caso aconteça essa cassação do Moro. Eu penso que também o povo paranaense vai se sentir, de certa forma, trocado, traído, como se o que importa fosse a estratégia e não o lugar que você está representando. Então, sinceramente, não acho inteligente essa estratégia desse vai e vem. Vai pegar mal, não vai se refletir bem. Eu penso que o Moro, se ele tem esse receio de uma cassação, né? Até o nosso ouvinte está aqui falando assim, ele vai ser cassado igual o Dallagnol, o Marcos Moura. Mas a gente não pode esquecer que o Moro fez uma aproximação bem diferente do Dallagnol com o pessoal do governo até, né? Teve aquela situação da mensagem, da votação do Dino. Então, a situação do Moro me parece que é diferente do Dallagnol. Mas, se ele tem esse receio de perder o mandato, ele poderia buscar uma outra liderança, uma outra pessoa de confiança e não expor a Elisângela dessa forma e ele mesmo a essa situação de vai e vem, que me parece que vai respingar na imagem e o pessoal não vai esquecer tão cedo. Rosângela, perdão. Vamos lá. O Ângelo Rigon, eu quero te ouvir sobre essa vai e não vai da família Moro. Eles gostam de trocar de domicílio eleitoral. Isso me lembra o AGP. Moro onde não mora ninguém. Deva morar? Estão indo lá, estão mudando. Não mora. Aproveitando o que você falou, que tem método nessa loucura, eu diria que tem ciência nesse cigarro.
Não, eu acho que a mudança no objetivo é disputar cargo político. Talvez daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, mas não esse ano. Houve uma mudança no União Brasil nacional. O Bivar perdeu a presença do partido. Tudo indica que no Paraná quem vai mandar é o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro, a qualquer momento, pode perder a cadeira dele. Né? Igual o Luiz Neto perdeu aqui. Aí, quem que vai assumir? Quem que vai assumir o União Brasil no Paraná? Assume a mulher do Sérgio Moro. E isso, cá entre nós, devia preocupar todo mundo que é do União Brasil, porque existem alas, ele não é diferente do PT, existem alas dentro do União Brasil, uma que é ligada ao Bivar, outra falando de tal, e agora mudou tudo. Então, acho que essa mudança, essa nova mudança da família Moro, visa comandar o União Brasil no Paraná. Tem o Daniel Matos aí. Então, sobre desculpa? Vamos lá. Ô, Daniel Matos, quero te ouvir sobre essa questão da mudança de domicílio eleitoral. Primeiro que o Gustavo Guedes, que é o advogado que defende ali a família Moro, soltou uma declaração dizendo que não há exigência legal constitucional no sentido do cidadão eleito, deputado federal, continue vinculado eleitoralmente à sua circunscrição, na qual concorreu. Então, juridicamente, ela não vai ter problema nenhum. O Tupã, né, acertou aí o ano passado, quando disse que ela transferiria o título, e acredito que isso é mais por uma segunda opção e para dar uma confusão aqui no União, né, Paulo? União Brasil que passa por turbulências lá em Brasília, que se alguém lembrar que União é a fusão do PSL com o DEM, quem comandava antes a União era o pessoal do PSL e agora mudou de comando, é o pessoal do DEM que está mandando lá no União Brasil. Então, isso dá uma mudança no cenário estadual, porque aí o presidente estadual, Felipe Francischini, pode perder o seu cargo para, dizem nos bastidores, que seria a família Moro, ou o senador ou a deputada federal, e aí sim vem respingando nos municípios. Aqui em Maringá não é diferente. A gente sabe que a União tem uma ala do deputado do Carmo, tem uma ala do ex-deputado Dr. Batista, que também sempre se coloca como um pré-candidato e sempre dizia também, né, o Rigon pode ver desde o ano passado, que a União Brasil passaria por mudanças. Né? Ninguém deu muita credibilidade, mas pode ser que essas mudanças estejam para acontecer e acredito que se realmente mudar o União Brasil no Estado, muitas provisórias municipais, muitos lugares vão ter mudanças e bem na boca do limite para se mudar. E Curitiba não deixa de ser diferente também. O Tupã até comentou, tem o Ney Prevô, que é de uma ala, e o Moro, que é de outra ala. Então, se ficar com o Felipe Francischini, Ney Prevô é o candidato a prefeito de Curitiba pela União. Se mudar de mão, acredito que a Rosângela já sai candidata a prefeita lá. Você acha, então, que a mudança dela, Daniel, é só responder numa balinha, assim, a mudança dela é político-partidária, não é político-eleitoral? É isso que você está dizendo? Político-partidária e com mais espaço para crescimento aqui no nosso estado, Paulo. Posso acrescentar que na prática não muda nada. Porque a Rosângela Moro, apesar de ser deputada por São Paulo, ela gastava as passagens de avião dela indo para Curitiba. Ela não gastava indo para São Paulo, ela ia para Curitiba. Então, na prática, não muda nada. E uma outra coisa, para que, no final dessa história toda, a gente conversou aqui, para que o Tribunal Superior Eleitoral se preocupar em fazer calendário eleitoral? Todo mundo sabe que é 6 meses antes que você tem que se inscrever no partido, tem prazo para domicílio, aí depois não tem pena para quem... Então, mas esse negócio que vocês falaram aí... Acaba com o calendário. O Daniel falou da questão jurídica aí, que o advogado se manifestou. Gente, mas eu acho um absurdo isso. Um vereador mora numa cidade e é vereador em outra. O Daniel outro dia falou, acho que era prefeito, que era de uma cidade e morava em outra. Acho que foi isso. Você falou isso aqui. A vereadora também. Vereadores de Paranavaí, né? Paranavaí, Aí você... Gente do céu, isso é uma aberração. Aqui perto, em Fênix, no Vale do Ivaí, em Fênix... uma mulher vai ser candidata e na cidade vizinha o marido dela vai ser candidato. Então, onde eles moram, afinal? Pois é. Isso, na minha opinião, tira sarro da cara do eleitor. Eu também não concordo. Vai, Pamela, num tweet você também tem direito. Não, eu também tenho essa opinião. Pode ser legal, né? Não tem impedimento jurídico, mas é aquele tal do legal, mas não vai ser moral, né? As pessoas pensam que não vão olhar com bons olhos. Professor Twitch também? Ela tem um mandato numa determinada circunscrição, que é o caso de São Paulo, o pessoal já vai pedir a vaga dela, e o vínculo com outra. Isso aí é o conflito, e isso aí é o que foi judicializado. Fernando Tupã, também numa linha, tweet final.
Paulo Caetano, a história que o Rigon citou aí do prefeito numa cidade é prefeito, o marido sai em Fênix e a mulher quer sair candidata a prefeita em Barbosa Ferraz. E, por exemplo, aí no lado, em Corumbataí, tem um ex-prefeito da cidade ali, com acusações pesadas nas costas, que está querendo também sair aí em Barbosa Ferraz. Então, o jogo político está bastante forte. Se você for falar do Sérgio Moro, porque ela mudou de estado, não existe ilegalidade nenhuma, ela vai sair, e não existe essa história do Felipe Francischini perder a presidência do União Brasil para Rosângela Moro. O Sérgio Moro tentou até mesmo pegar a presidência do União Brasil aí de Maringá e não conseguiu até o momento. E teria sido... não foi nem colocado para votação nas últimas semanas, que eu andei questionando os deputados do Carmo sobre isso, e a deputada Flávia Francischini, e eles falaram que nada disso aconteceu. O Sérgio Moro tirou a indicação do nome dele aí em Maringá, então consolidou do Carmo. Do Carmo não vai perder o União Brasil de Maringá. E o Antônio Roveda, que é o Raveda, aliás, que é o presidente do União Brasil hoje, era ligado ao União Brasil, ao Luciano Bivar. Então, não vai mudar nada. Em Curitiba e em Maringá não vai mudar nada, porque tanto a candidatura do Carmo como do Neyley Prevot são candidaturas prioritárias do União, que o União se deu muito bem na eleição de 2022, elegeu 4 deputados federais e 7 deputados estaduais. Então, o que você vai mudar na presidência? Não vai. Você muda a presidência no estado ou no município quando há problemas na direção, onde não tenham candidatos e que não se deem bem nas eleições. No caso, está se dando bem, então vai continuar do jeito que está, Paulo Caetano? Vamos lá. O que você... Mas é numa linha. O Diretório Estadual do União, recebi a informação até 2026. Então, o Diretório Estadual do União Brasil, ele tem o prazo até 26 para ocorrer uma mudança no diretório. É mais complicado. Dá para mudar, mas é mais complicado, né?